Boa noite, Levi. Boa noite, Levi. Eu me chamo André. Eu me chamo Michele. A gente está muito animado. A gente está muito animado mesmo. Glória a Deus. A gente estava fora uns dias e a gente pôde retornar ontem. E a gente está muito feliz como vocês fazem falta na nossa vida. Como é bom estar em casa, né? Como é bom estar em casa. É bom viajar, mas Amém. melhor é voltar para casa. Vocês estão animados aí, então? Vocês nem abraçaram ninguém, né? Eu nem pedi para abraçar. Já sentaram rapidinho. Obrigado, amor. Primeira vez que eu vou usar esse guardanapo aqui, gente. Queria saber, antes de começar, de entrar na palavra, se tem alguém hoje aqui que está nos visitando pela primeira, segunda vez. Nós gostaríamos muito de te dar um abraço, de dizer que você é muito bem-vindo aqui. Não precisa ficar constrangido. Se você quiser fazer um sinalzinho com a mão, a gente agradece. Tem alguém aí? Aqui do lado do Bruno, eu esqueci o nome do nosso amigo. Fernando. Glória a Deus, Fernando, pela tua vida. Mais alguém aqui? Lá atrás, aqui, mais uma jovem, um jovem. Qual o nome de vocês? Pode gritar aí? Amanda? Victor? Victor, bem-vindo. Aqui, mais alguém, galera? Atrás da Gia ali. Maria Cláudia? Nossa, bem-vinda, Maria. Lá atrás. Henrique? Oi, bem-vindo, Henrique. Muito bom. Galera, aqui também... Desculpa, eu perdi, gente. Diogo e Isadora, sejam bem-vindos, queridos. Mais alguém aqui? A gente pode aplaudir essa galera que está nos visitando. Se você está perto, dá um abraço neles. Quem mais, Dani? Melissa. Ah, Melissa, bem-vinda, Melissa. Eu não tinha visto. Glória a Jesus. Galera, como eu comentei, eu voltei com uma tossezinha e, na verdade, a Michele foi com a tosse, voltou com a tosse e me passou a tosse. E eu voltei tossindo. Mas a gente, graças a Deus, teve um tempo muito especial com Jesus. Nós retornamos ontem da viagem que a gente fez, voltamos eu, Michele, o Leandro e a Cris. E a gente voltou com a bagagem realmente muito cheia daquilo que Deus falou e fez nesses dias no nosso meio lá. A gente foi muito ministrado pelo Senhor e a gente quer agradecer a todos vocês pelas orações, por nos sustentarem em oração, por todo o apoio que vocês deram à nossa igreja, colocando a mão na corda, servindo em muitas frentes, muitos ministérios. Nós estávamos à distância, e nós também, mesmo à distância, participamos da dor do que nós vivemos como igreja na semana passada. E foi um impacto muito profundo para nós. Talvez o nosso maior desafio ali é porque a gente estava distante da nossa igreja. E aí vinha uma dor maior ainda de não poder estar aqui vivendo com vocês, com a família, com aqueles que foram, né, no Legendários. Mas ao mesmo tempo, a gente sabia que só o Espírito do Senhor poderia consolar, só o Espírito do Senhor fortaleceria cada um de vocês. E a gente orou muito por vocês, a gente orou muito pela galera que foi e viveu Legendários, dos jovens, da igreja. Oramos por aqueles que foram servir no Legendários. Mas o nosso coração ficou realmente partido quando nós recebemos a notícia. Nós estávamos viajando de uma cidade para outra na estrada. E ali a gente foi tomado por um choro profundo, onde a gente teve que parar o carro, a gente não conseguia realmente continuar a viagem sem ter um tempo de choro na presença de Deus, um tempo de oração. E
É claro que sempre vem as perguntas, né? Poxa, Deus, de novo nós. E Deus falava, cara, eu tenho um plano que ele é soberano. E eu vou cumprir tudo que eu tenho, todo o meu propósito que eu tenho para a igreja da Monte Serra, para vocês. Descanse em mim. Descanse em mim. Nós então recebemos essa palavra do Senhor e descansamos nele, confiando que ele estava fazendo, ele vai continuar fazendo a boa obra no coração da galera. Quem aqui da galera que foi para o Legendário, servindo ou indo pela primeira vez para fazer? Levanta a mão quem foi. Levanta a mão mais alto aí, galera. Bretas lá atrás. Faltando bastante gente, né? Galera ali no fundo, o Xande, Brunão, Monoto. Bem, a gente teve um tempo online, a gente conseguiu se conectar, a gente fez uma videochamada, tivemos um tempo de oração muito especial também, na sexta-feira, sábado à noite, né? E foi muito especial poder ouvir o coração da galera também, o que estava passando, né? Mas a nossa viagem, ela tinha um objetivo. Nós fomos para um encontro de líderes, que acontece de 4 em 4 anos, que são pastores, líderes e pastores de jovens do mundo todo. É um movimento chamado GKPN, Global Kingdom Partnership Network. Então esse movimento, ele tem, né, como base a unidade das igrejas, dos ministérios, e além disso conectar também estados, cidades no Brasil e fora do Brasil, conectar países, para que a gente possa orar junto, sonhar junto, ver aquilo que Deus está fazendo lá do outro lado do mundo. E foram mais de 3.000 pessoas, aproximadamente 3.000 pessoas, em Porto, e a gente teve ali mais de 50 nações representadas naquele lugar. Eu estava compartilhando com o Targes, quando eu cheguei aqui, sobre o impacto de você poder visualizar aquilo que a gente já tem consciência, né? Que a Igreja de Jesus, ela não está limitada a uma cidade, ela não está limitada a uma denominação, não está limitada a um estado, a um país, mas a Igreja de Jesus, ela está espalhada pelo mundo todo. E quando você se depara com isso, vem uma alegria espiritual. Eu não sei vocês, mas quando eu estou diante de algo que Deus me coloca e eu vejo que aquilo realmente é uma expressão poderosa de Jesus, do Senhor, é uma manifestação dele, eu não consigo não chorar. E quando a gente entrou naquele lugar na primeira noite, para a primeira sessão, o impacto foi muito profundo. Muito profundo. Eu vou poder compartilhar um pouquinho com vocês durante a mensagem, mas nós estávamos lá fazendo algo que o Senhor nos pediu, lá em João 17. Quando a gente olha para a oração de Jesus em João 17, a oração dele é: Pai, que eles sejam um. E nós estávamos num país diferente, com línguas e nações diferentes, mas é engraçado que o Espírito, Rafinha, ele nos conecta de uma forma, parece que eu já era amigo dos caras há uns 20 anos. Principalmente eu, né, que gosto de um abraço, né. Então é legal, tem muitos que não têm esse hábito na sua cultura local, né? E eles já me viam, já saíam pro lado, assim, ó. Durinho. Vai ganhar um abraço, mano. Eu dava a volta e pegava o cara do outro lado da cafeteria. Vim te dar um abraço, meu irmão. Vim te dar um abraço, querido. Não, mas é brincadeira, todo mundo gosta de abraçar. Todo mundo não, gente, desculpa. Estou exagerando. Muita gente gosta de abraçar. Quando nós entramos naquele lugar, eu fiquei muito impressionado. Eu fiquei impressionado porque, diante de tantas línguas, culturas diferentes, tantos povos ali, existia um amor, Isa, um pelo outro, e um amor pelo reino de Deus, que era sentido no ar. Sabe quando o amor está no ar? Não é esse que você está pensando. É o amor de Jesus. E aquele lugar foi tomado por um amor
que nos unia, independente da nossa fisionomia. Tinha uns com olhinho puxado, uns mais moreninhos, outros alemães, pessoal da Suíça. Gente, eu me vi em várias nacionalidades ali. Me identifiquei com os árabes. É sério, gente. Perguntaram se eu era do pessoal lá dos Emirados. Lá. Eu falei, não, sou do Brasil. Ah, ok. Ok, is similar. Yeah, you is similar. Eu sei que eu sou similar aos árabes. Mas quando nós levantávamos a voz para adorar a Deus, mesmo sendo em línguas diferentes, mesmo sendo nações diferentes, nós nos tornávamos naquele lugar um grande coral, Caio. Pensa num ambiente de adoração, aonde tu não entendia o que o outro estava cantando, eu não sabia o que eu estava cantando, mas ao mesmo tempo todo mundo sentia o que todo mundo estava cantando. Porque por mais que a gente não entendesse, por mais que você não entendesse as palavras que estavam sendo cantadas, a intenção do coração, a motivação, ela vinha para fora. E a única motivação ali naquele lugar era adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não importa a língua, não importa o idioma, não importa a nacionalidade, não importa a fisionomia, se tu é baixinho, se tu é alto, não importa. Quando nossos corações, eles se encontram, quando eles convergem para um lugar chamado adoração, você entende tudo o que está acontecendo naquele lugar. Porque o teu coração está com a mesma expectativa, com a mesma intenção de adorar Jesus. E Deus me deu uma gratidão. Na primeira noite eu me senti muito feliz por entrar naquele lugar e fazer parte daquilo que Deus estava fazendo. E independente das circunstâncias, dos desafios pessoais que cada um viveu, nós vivemos, Michelle e eu, alguns desafios para estar lá. Nós tínhamos uma convicção que Deus tinha nos levado naquele lugar para falar conosco profundamente. Não só acerca da nossa vida pessoal, do nosso casamento, mas acerca também do nosso ministério, acerca da nossa igreja, acerca da nossa cidade, acerca daquilo que Ele vai fazer e quer fazer no nosso meio. E quando nós entramos naquele lugar, nós sentimos, sim, uma alegria profunda. Sabe aquela alegria que, independente da dor que tu chegou lá arrastado, vem uma alegria por fazer parte de um reino que não é limitado a 4 paredes. Sabe aquela alegria de tu olhar e saber que tem gente no Quênia, com 3.000 jovens adorando a Deus no Quênia, que tem igreja na Coreia com 15.000 jovens louvando a Deus na Coreia. Sabe quando tu olha para as circunstâncias e tu vê que tem gente do outro lado do mundo, e eles estão vivendo, nós estamos vivendo como igreja, porque nós somos eles lá. E eles estão sendo representados por nós aqui, porque nós somos uma só igreja. E nós temos desfrutado e vivido um grande avivamento em todas as nações. Você perdeu a chance de louvar a Deus com uma linda salva de palmas agora. O mundo todo tem se despertado e Deus tem feito um grande avivamento nas nações. Nós andávamos pelas ruas e nós víamos as pessoas querendo ouvir de Jesus. Nós tivemos algumas experiências de falar com o pessoal do Uber, falar com o pessoal que estava na rua. Não estava no esboço, mas eu vou compartilhar essa. A gente estava caminhando de noite, Fabrício. A gente já tinha comido e a gente foi tirar uma foto numa ponte lá. A gente entrou numa rua, já era mais de meia-noite. Aí bate aquela tensão, né? Gente, tarde, acostumado com o Brasil, Porto Alegre, carteira, celular. Se meter a gente aqui, nós estamos lascados. Vai passaporte, vai tudo. E nós entramos numa ponte e nós queríamos tirar uma foto e viam 3 jovens. Então a gente parou os jovens e pedimos para eles, vocês podem tirar uma foto, por favor? Claro. Tiraram uma foto e a gente começou a conversar. Vocês conhecem Jesus? Já ouviram falar de Jesus? Sim, mas a gente não acredita. Ok. Mas o que vocês entendem de Jesus? Quem é Jesus para vocês? E a gente começou a conversar ali, já era quase 1 da manhã. E eu confesso que a gente estava um pouco cansado.
E a gente fez um convite para eles. A gente tem um convite para vocês amanhã às 9 da manhã. Vocês conhecem uma arena que tem aqui chamada Superboc? Ah, sim. 9 horas da manhã a gente espera vocês na arena. Sério? O que tem lá? Tem um evento. Vocês estão sendo convidados para um evento. Gente, eu vou resumir a história, porque eu quero trazer essa história um dia com mais detalhes. 9 horas da manhã, no outro dia, eles estavam lá na frente da arena. Glória a Deus, Rodrigão. 9 horas, mano. 2 da Alemanha e um da Nova Zelândia. Eles entraram, a gente pegou um lugarzinho para eles, a gente já chegou, começamos a colocar a Bíblia, né? Precisamos de 3 cadeiras, então a gente fez a nossa fileira. Brazuca gosta de fazer a sua fileira. Mas eu confesso que todas as nações gostam de fazer a sua fileira. Esse negócio é do ser humano, não vamos menosprezar a nossa cultura aqui. Todo mundo gosta de uma fileirinha. A gente sentou na fileirinha, 3 cadeiras. Daqui a pouco os caras chegam e sentam. Os 3, Rafa. Daqui a pouco a gente está aqui, eu, Leandro, mais o Vitor ali, a galera, a gente adorando, o louvorzão pegando. Daqui a pouco os caras estão assim. O cara falando, erga suas mãos e adore. Eles se olhavam, faziam assim. Gente, eles passaram a manhã com a gente. Assim, 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 assim. No final, um deles entregou a vida a Jesus. E era o mais debochadinho dos 3. Sabe o debochadinho? A gente falava o negócio e ele... O inglês já não é bom, né? Eu não entendia nada que ele falava falando normal. Debochando, eu não entendia nada mesmo. Ele estava ali, os outros levantando a mão e cutucavam ele, aí ele... No final, ele levantou a mão e entregou a vida a Jesus. Não despreze os debochadinhos. Pega o princípio, não despreze os debochadinhos. Deus tem um plano. Mas a gente estava falando da colheita. E o que Deus está fazendo no mundo é algo sobrenatural. E não é diferente do que a gente está vivendo aqui. A gente pôde compartilhar, alguns já conheciam um pouco da nossa história com relação à enchente que Porto Alegre viveu. Então também foi bem fácil criar conexão, porque a história da enchente, como ela globalizou. Quando falava no Brasil, enchente, really? Eu conheço Porto Alegre, a gente acompanhou tudo, oramos por vocês. É lindo isso. Saber que pessoas do mundo todo estavam orando por essa cidade, pelo povo gaúcho, por mim e por você. Então foi muito especial viver esse tempo lá. E essa alegria de pertencer a um reino que vai além da nossa cidade. É maravilhoso. É maravilhoso. E Deus me trouxe no primeiro dia, e é o que eu quero compartilhar hoje com vocês, uma gratidão. E a palavra de hoje é gratos por pertencer a um reino inabalável. Me veio uma gratidão por pertencer a esse reino, e é um reino inabalável. Um reino inabalável. O texto base é Hebreus 12, se você quiser abrir Hebreus 12, verso 28. Eu vou falar de um verso só agora. 28 e 29, perdão. Hebreus 12, 28 e 29. Diz assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos, e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Portanto, já que estamos recebendo um reino, vocês podem repetir? Um reino, vocês precisam gravar isso hoje. Que o reino de Deus é um reino inabalável. Inabalável. Fecha os teus olhos, por favor. Deus, obrigado, Pai. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor é um Deus que nos ama e cuida de cada detalhe da nossa história, Pai. Mas nós pedimos para que o teu Espírito agora, Pai,
possa ministrar, Pai, no coração dos meus irmãos, Pai, na minha vida mais uma vez, Pai. Que essa alegria, Pai, que eu senti no Senhor, e foi o texto que o Senhor me lembrou na primeira noite que nós pisamos lá naquele lugar, Pai. Que essa alegria possa invadir o nosso coração nessa noite, Pai. E que tudo possa mudar dentro de nós, Pai. Nós clamamos pela Tua mão poderosa, Deus, e oramos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Gente, esse entendimento de que a gente pertence a um reino inabalável, ele vai fazer toda a diferença na minha e na sua jornada, na nossa jornada de fé. Quando nós entendemos e percebemos que nós fazemos parte de algo que é muito maior do que os nossos olhos enxergam e vê, isso gera em nós uma convicção. Eu sei que quando eu entrei naquele lugar, e eu posso falar isso porque muitas pessoas entram aqui e eles têm essa mesma expressão. Eu me sinto pertencendo a algo que eu não sabia que existia, ou que eu não tinha dimensão. Quando você entende que o reino de Deus ele é inabalável, você vai perceber também que não importam as circunstâncias da vida, Deus não muda. Deus é inabalável, por isso que esse reino é inabalável. Esse reino só é inabalável porque ele não muda. Nele não tem sombra de variação. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente e para sempre. Então a gente não precisa ir longe e olhar para o outro lado do mundo para saber que esse reino ele é inabalável e tem muitas pessoas dentro desse reino. Que tem pessoas diferentes. Se você olhar para o lado agora, olha aí para o lado aí, tem gente diferente de você. Tem gente diferente de você e que faz parte desse reino também. Você não vai encontrar ninguém parecido com você na sua fisionomia aqui hoje. Talvez, mais ou menos. Mas cada um de nós aqui somos diferentes. E como é bom pensar que nós temos irmãos de longe, celebrando a Deus nesse momento. Mas é melhor ainda saber que nós temos irmãos de perto. Quando nós chegamos, eu e Michele, a gente, nossa, como é bom a gente poder voltar e ver os nossos amigos aqui. É bom viajar, mas como é bom voltar para casa, né, gente? Nossa, tu pode ter uma cama com uma mola na tua costela. Tu vai dormir num lugar bom, mas aquela mola, sabe o espinho na carne que Paulo fala? Tu sente falta. Porque é a tua casa, é o teu travesseiro, né, Luan? Tu pode pegar um travesseiro fofo, duro, não tem o teu cheiro ali, não tem aquela engatada que tu dá com o braço assim por baixo, torce o travesseiro na mão e dorme. É tão bom ter irmãos de longe. Como é bom fazer relacionamento, como é bom conhecer as pessoas. Mas melhor ainda é ter irmãos de perto. Porque são esses irmãos de perto que vão carregar a mochila com você. É esses irmãos de perto que vão orar e vão chorar com você. Mas a primeira coisa que eu acho que a gente pode lembrar aqui nessa noite, eu sei que vocês já sabem disso, é que o reino de Deus está sobre toda a terra. Diz para quem está do seu lado, o reino de Deus está sobre toda a terra. E esse reino de Deus, ele tem duas características que o texto de Hebreus nos mostra. Gente, desculpa, eu não sei nem tossir nesse microfone. Eu estou assim, não sei. Rodrigo, me perdoa, cara. Se tu quiser que eu troque, eu pego outro. Esse reino tem duas características, e a primeira delas é que o reino de Deus é um reino que nos é dado. Verso 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, já que estamos recebendo um reino inabalável. No capítulo 12, nos versos 2 a 4, nós somos lembrados pelo livro de Hebreus que Jesus, ele foi o sumo sacerdote, que ele pagou um alto preço na cruz por amor, ele suportou tudo na cruz. Ele suportou tudo na cruz por você, ele levou todos os meus e os teus pecados.
Amém por isso? Glória a Deus. E a gente só consegue ter consciência de que Deus é um Deus de amor e de graça quando nós temos plena consciência do tamanho do nosso pecado. Porque enquanto nós achamos que o que nós estamos fazendo ou fizemos no passado é tranquilo, o nosso coração não vai se dobrar e não vai agradecer a Deus na mesma proporção. Só pode se humilhar e se esvaziar e reconhecer o tamanho do amor e da graça de Deus, aquele que teve muitos pecados perdoados. A palavra de Deus nos diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Só tem consciência da graça de Deus quem tem consciência do tamanho dos seus pecados. Esse reino que Deus nos dá, ele é um reino que é um reino presente. Não é um reino que foi dado para o futuro. O reino de Deus já está entre nós. Porque Jesus está entre nós. Quando ele veio nessa terra, ele veio para estabelecer o seu reino. E quando ele morreu na cruz, ele sim pagou uma conta que era minha e uma conta que era sua. Ele pagou um preço que eu e você jamais poderíamos pagar. Ele pagou um preço que nós não teríamos condição de pagar, jamais. Mas ele se esvaziou, ele foi envergonhado naquela cruz, mesmo sem ter nenhum pecado. É isso que o texto de Hebreus fala, que ele se esvaziou, que ele morreu por nós. No verso 4 ele diz, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Jesus, ele morre pelos nossos pecados e ele nos perdoa. Mas o fato dele nos perdoar não significa que a gente precisa permanecer pecando, permanecer no pecado. Ele nos perdoou para que a gente viva uma vida em abundância, mas para que a gente corra e fuja do pecado. Não que a gente permaneça no mesmo pecado o tempo todo. Foi por isso que ele morreu por nós. E o texto, quando ele diz, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue, me veio uma pergunta. Até que ponto você e eu temos lutado para vencer os nossos pecados? Até onde você tem ido na batalha contra o pecado? O que você tem feito para resistir às tentações? Você tem dado a sua vida para não pecar? Jesus foi até a morte pelos teus pecados. E você vai até aonde por eles? Jesus foi até a morte pelos teus pecados. E você vai até aonde por eles? Até onde? Jesus se esforçou por você. Ele se esforçou, ele não só se esforçou, mas ele morreu por mim e por você. Mas quando nós estamos diante do pecado, nós desistimos no primeiro momento que encontramos uma resistência. E aí a gente negocia com o inimigo e cede. Ah, não vai dar nada. Eu mereço. O que o texto de Hebreus está dizendo é que vocês, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Isso não é uma pergunta, ele está afirmando. E a pergunta de Jesus para nós é, você tem fugido do pecado? Você tem batalhado para não cair? Você tem derramado sangue, chorado, buscado a Deus, pedindo ajuda? Deus, eu não quero mais cair. Esse reino é dado pela graça de Deus. Você e eu fomos convidados a fazer parte do reino de Deus. Ele é dado pela graça, mas ele não é de graça. Jesus Cristo pagou um alto preço por você, jovem, por mim, por essa cidade, pelos jovens de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Ele morreu por amor. A segunda característica desse reino, e nós vemos no verso que lemos no início, no verso 28, e que ele é um reino, nós já falamos essa expressão, ele é um reino inabalável. Essa é a segunda característica do reino. A primeira é que esse reino, ele é dado.
Nós recebemos Ele. E o segundo é que esse reino é inabalável. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável. No dicionário, inabalável é aquilo que não se abala, que está firme ou fixo, que não se move por nada. Esse é o reino dos céus, é um reino inabalável, que independente das circunstâncias da terra, independente das circunstâncias do nosso inimigo, daquilo que o diabo e os inimigos querem fazer para destruir a minha e a sua vida, o reino de Deus permanece inabalável. As promessas de Deus permanecem inabaláveis. Elas não caem por terra, elas não desmoronam. Desde o início da humanidade sempre existiu crise no mundo. Desde o início. E a pergunta é, Jesus se abala com alguma crise? Você acha que Jesus se abala com a crise no mundo? Sim ou não? Sim ou não? Não. Ele não se abala. No GKPN nós conversamos com vários pastores e algumas conversas realmente eram difíceis de ouvir o que eles estavam vivendo. E a gente realmente começa a perceber que o desafio, ele é igual para todo mundo. Todos nós estamos passando por desafios nesse momento. Todas as igrejas, toda a igreja de Jesus, na verdade, toda a igreja de Jesus espalhada pelo mundo está passando por algum tipo de crise nesse momento. As crises são muito parecidas. E nós não podemos pensar que somente nós estamos sofrendo. A gente não vai ignorar a dor. Nós não queremos deixar de lado a nossa dor. Mas o ponto é que eu não posso viver voltado para as minhas dores. Você não é o único que está sofrendo no mundo. Diz para quem está do seu lado, você não é o único que está sofrendo. Todos nós sofremos com dificuldades na família, crises na sociedade, crises ideológicas, crises ambientais, todos eles, muitas nações passam por crises como nós passamos aqui com a enchente, outros com terremoto. Quando nós estávamos indo para a cidade da conferência, teve uma queimada e as estradas foram bloqueadas, quase que nós não conseguimos atravessar. Nós estávamos acompanhando em tempo real ali, para saber se a gente ia conseguir chegar na cidade ou não. Foi uma queimada pelo calor. Quantas mortes tiveram? 7 mortos. Bombeiros morrendo. Então, assim, todos nós vivemos muitas crises, jovens. Mas nós precisamos despertar. Sair desse lugar de dor. Se levantar e permanecer firme naquele que é a rocha. Jesus Cristo. Nós precisamos tirar os olhos da nossa dor. Talvez você esteja sofrendo na faculdade, ou para entrar, ou para sair. Aquela faculdade Infinity, já viu falar? Eu passei por isso, que eu não aguentava mais. Talvez você esteja passando por tantos outros desafios. Talvez tenha alguém sentado do teu lado aqui nesse auditório, passando por um desafio igual ao seu. Talvez tenha alguém no quarto do lado, dentro da sua casa, passando por uma crise e sofrendo. Talvez tenha alguém sentado na sua cadeira, na cadeira ao lado da sua no escritório, da empresa que você trabalha. Tem pessoas sofrendo no mundo todo. Você não é o único que está sofrendo. Ei, você não é o único que está sofrendo, jovem. Desculpa. Tem gente no mundo todo sofrendo. E a gente não vai comparar dor, porque dor não se compara. Mas o fato é que todos nós temos um privilégio. Nós somos um povo escolhido por Deus.
Nós temos um Deus poderoso do nosso lado. Nós temos aquele que reina sobre tudo e sobre todos. Nós temos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra. E Ele te dá o direito de chamar Ele ainda de Pai. Nós pertencemos ao reino inabalável. Você e eu pertencemos a um reino inabalável. Acorda. Acorda. Você não está sofrendo sozinho. Você tem uma família com você. Você tem gente sofrendo do seu lado. Acorda. Pergunta para quem está sentado do seu lado na faculdade. Pergunta para os seus pais se você pode orar por algum motivo de oração. Eu não tenho dúvida que os pais de vocês estão sofrendo por coisas que talvez vocês nem saibam. Talvez tem gente dentro da casa de vocês, um irmão, uma tia, uma avó, que esteja sofrendo. E você está lá. Ó céus, ó vida. Só olhando para a sua dor. Deus se importa com a sua dor. Deus se importa com a sua dor. Nós nos importamos com a sua dor. Mas deixa eu te falar algo. Se você for esperar um momento de não estar sentindo nenhuma dor, não está passando por nenhum problema na sua vida, para amar a Deus, para servir a Deus, para amar o próximo, para proclamar Jesus nessa terra, deixa eu te falar, acorda, esse dia não vai chegar. Esse dia não vai chegar, porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno. A palavra de Deus nos diz que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo. Ei, tem de bom ânimo, permaneça firme. Você não acha que entrando num casamento é o casamento que vai te salvar? Eu estou assim porque eu não estou namorando. Você vai entrar no namoro e vai ter crise no namoro. Aí você está namorando, você vai noivar, vai ter crise no noivado. Aí você vai casar, vai ter crise no casamento. É que eu estou assim porque eu não trabalho. O dia que eu trabalhar, aí tudo muda. Aí você vai achar uma crise no trabalho. É que eu estou precisando de recurso, André. A hora que você tiver recurso, você vai continuar tendo problemas. Deixa eu falar, todo mundo está sofrendo nesse momento no mundo. Mas você e eu pertencemos a um reino inabalável. Vocês não entenderam? Eu e você pertencemos a um reino inabalável. Não importa a dor, não importa o sofrimento. Jesus está com você. A tempestade vai bater no barco, mas Ele vai estar dentro do barco contigo, dizendo: não temas. Não temas. O reino de Deus é um reino inabalável. As circunstâncias do mundo não podem mudar o caráter de Deus. As circunstâncias do mundo não podem mudar os planos e os sonhos de Deus para mim e para a tua vida. Nada pode mudar o que Ele preparou para mim e para você. Só tem uma pessoa que pode escolher não querer viver o que Deus tem para a sua vida. Diga para quem está do seu lado: sou eu, amigo. Sou eu. É você. Só eu e você podemos escolher não querer viver o que Deus tem para nós. A palavra de Deus é clara quando Ele diz que Ele nos criou, Ele nos formou no ventre da nossa mãe, e todos os nossos dias já estavam contados. Ei, Deus não é pego de surpresa, não. Deus não é pego de surpresa.
Ele sabe a data que você vai casar, Ele sabe a data que você vai namorar, Ele sabe a data que você vai ter filho. Deus sabe de tudo. Agora nós precisamos tirar os nossos olhos da nossa dor. Saia desse lugar de dor em nome de Jesus nessa noite. Saia desse lugar de dor. E quando eu estava escrevendo esse texto hoje à tarde, eu lembrei da primeira coisa que eu falei, uma das coisas que a gente conversou na mesa, lá no GKPN tinha mesas de bate-papo, em alguns momentos, microgrupos. E eu lembro que uma das coisas que eu falei foi, cara, o nosso estado, lá no Brasil, ele é um estado que existe talvez a maior batalha espiritual dentro do nosso país. O nosso estado, antigamente, a gente não acredita nisso, em nome de Jesus, era conhecido como cemitério de pastor. Todos os pastores que vinham pastorear a igreja aqui, cansavam e iam embora. Tamanha dificuldade. E quando eu começo a ouvir os caras, Lipe, falando das crises nos países dele, mano, Deus fala, tu acha que tu é o único que está sofrendo? Tu acha que o Rio Grande do Sul que tem batalha espiritual? Vocês acham que é só no Rio Grande do Sul? E a gente entende que é. É forte a batalha. Mas nós estamos do lado certo. Nós estamos do lado do Senhor dos Senhores. É Ele quem governa esse estado, é Ele quem governa essa cidade. É Ele quem governa, é Ele que vai, sim, nos dar o privilégio de participar de uma grande colheita aqui nessa cidade. Nós cremos nisso. Mas quando tu ouve lá, Michel, os caras falando que eles não podem dizer que eles são cristãos. Eu falei, como é que tu evangeliza na universidade? Projeto de universitários, top. Nós vamos nos conectar com esses caras online e fazer uma reunião com eles. No Egito, um trabalho top. Só que eles não podem dizer que eles são cristãos. Como eles fazem isso, André? Ah, tem um mistério. Eu quero descobrir também. Mas eles falam da perseguição, a família que expulsa de casa. Gente que morre por entregar a vida a Jesus. E Deus falando, cara, sim, a batalha é grande lá onde tu está, mas existe batalha em todo mundo. Porque essa batalha espiritual, ela é global. Ela não é exclusiva do povo gaúcho. Inclusive, a gente tem uma tendência a supervalorizar o que nós temos aqui, né? Inclusive as batalhas espirituais. Poxa, tu quer saber o que é batalha? Vai lá para o Rio Grande. Cara, a gente sempre fala isso. Até nisso a gente às vezes tem uma postura orgulhosa. Tu acha que tu sofre em São Paulo? Tu acha que BH tem batalha espiritual, Israel? Vai para o Rio Grande do Sul, então. Vai. Até isso. Mas em nome de Jesus, a palavra de Deus diz que nenhuma arma preparada contra nós pode prosperar. Contra a igreja de Jesus pode prosperar. E que a igreja de Jesus avançaria e a porta dos infernos não prevaleceriam. Amém? Tire os olhos da sua dor. Não importa o país, a língua ou as circunstâncias, a igreja de Jesus permanece inabalável. Não importa o país, a língua, as circunstâncias, a igreja de Jesus permanece inabalável. Verso 25 a 27, aqui do capítulo 12 de Hebreus, diz assim: tenham cuidado para não se recusarem a ouvir aquele que fala, porque se aqueles que se recusaram a ouvir o mensageiro terreno, porque se aqueles que se recusaram a ouvir o mensageiro terreno não escaparam, certamente não escaparemos se rejeitarmos aquele que nos fala do céu. Quando Deus falou naquela ocasião, e aqui ele está se referindo à profecia de Ageu, no capítulo 2, sua voz fez a terra tremer, mas agora ele promete. Está falando dos dias de hoje. Mais uma vez farei tremer não só a terra, mas também os céus.
Isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneçam apenas as coisas Desculpa, vocês não estavam aqui. Permaneçam apenas as coisas inabaláveis. Deus tem espalhado seus mensageiros para falar de Jesus aos 4 cantos dessa terra. Glória a Deus por isso. Inclusive aqui em Porto Alegre. Tem mensageiro aqui? Tem mensageiro de Jesus aqui nessa cidade ou não tem? Tem mensageiro? Você e eu somos mensageiros de Cristo. Nós temos uma responsabilidade de espalhar o amor de Jesus nessa cidade, de falar do nome de Jesus, seja na URGS, seja na Fundação, seja na Unicino, seja na PUC, seja em qualquer universidade, nós somos os mensageiros. Ei, você carrega uma mensagem na sua mochila. Quando chegar perto de alguém, diz, olha o carteiro e entrega. Eu tenho uma mensagem para você do céu. Durante a viagem, em muitos momentos, nós parávamos num lugar para comer, ou para pegar uma informação, ou para abastecer. E eu lembro que em alguns momentos, no final eu olhava para a pessoa e dizia para ela, qual o seu nome? Pode dizer o teu nome. Luca, certamente a gente nunca mais vai se ver, Luca. Eu estou passeando aqui nessa cidade, mas eu não posso ir embora sem te dizer que Jesus te ama, Luca. E Ele quer te salvar. Gente, 90%, para não exagerar dizendo que foram todas, 90% das pessoas enchiam os olhos de lágrimas e começavam a chorar. Nós estamos falando de um país mais frio, um povo mais recolhido, retraído. Todos eles, quando você dizia, Jesus ama você, meu nome é André, e eu vou estar orando por ti, Luca, a gente ia embora. Todos eles choravam. Nós somos o mensageiro. Quantas pessoas têm passado no seu dia, no quartel, na faculdade, na Ouro e Prata, na Williams, cara, quantos lugares aqui, na Tenseg, eu não vou lembrar de todo mundo aqui. Quantas pessoas passam pela faculdade de vocês e vocês podem entregar uma mensagem para ela, dizendo para elas, vocês podem fazer parte de um reino que é inabalável. Porque as circunstâncias, elas vão continuar acontecendo. Os desafios vão continuar acontecendo. Mas a igreja de Jesus permanece inabalável. Inabalável. O texto aqui diz que Deus fará a terra tremer. E foi uma profecia nos tempos do profeta Ageu, mas uma profecia que aconteceria nos dias de hoje. Porém, ficará somente aquilo que é inabalável. Deixa eu falar para vocês. Tudo o que é terreno é abalável. Repete comigo. Tudo que é terreno é abalável. Agora, tudo o que é eterno é inabalável. Tudo o que é eterno é inabalável. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que Deus faz dura para sempre. Tudo que Ele faz dura para sempre. E a pergunta aqui de Deus para mim e para você, entre nós aqui, entre nós, você não precisa nem responder. Até vou sentar aqui. Está na moda agora sentar aqui também, eu vou sentar aqui, está tudo. Responda para você mesmo. Os teus sonhos e os teus planos são terrenos ou são eternos? Aonde você tem investido o seu tempo? Nas coisas terrenas ou no que é eterno?
O seu namoro é um namoro terreno ou é um namoro eterno? Os seus relacionamentos têm o objetivo de glorificar a Deus ou tem algum interesse pessoal? São terrenos. Você investe o seu dinheiro nas coisas dessa terra ou você investe naquilo que é eterno, em pessoas? O seu carro tem um fim terreno que serve somente para o seu conforto? Ou o seu carro tem um objetivo eterno de servir as pessoas, amar as pessoas, porque ele não é seu, ele é do Senhor. Mateus 6:21 diz: pois onde estiver o seu tesouro, ali está também o seu coração. Aonde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. E a pergunta que não quer calar: o seu coração está na terra? Porque se o seu coração está na terra, você tem uma vida abalável. Agora, se o seu coração está na eternidade, você anseia viver com Cristo. Tudo que você faz aponta para Ele. Você está vivendo uma vida inabalável. O seu coração é terreno? O seu coração está na eternidade? A pergunta de Deus para você e para mim é: o que nós estamos fazendo hoje? O que você está fazendo hoje? É inabalável? Aonde você tem colocado a sua mão, aquilo que você tem se dedicado a estudar, onde você tem investido o seu tempo, o propósito pelo qual você está fazendo esse curso, trabalhando nessa empresa, o propósito do seu namoro, dos seus relacionamentos, o propósito dos recursos que Deus tem colocado, seja financeiro, seja bens materiais, tem um propósito eterno ou terreno? É para abençoar as pessoas ou é somente para você desfrutar? Não tem problema nenhum desfrutar daquilo que Deus nos dá. Agora, eu não posso viver nessa terra somente com o coração aqui, porque senão eu vou estar vivendo uma vida abalável. E o texto diz que quando Deus abala as trevas, Deus abala as trevas. Eu não tenho dúvida que o que nós vivemos na enchente aqui, Deus estava nos dando alguns sinais de coisas que Ele quer fazer e está fazendo no nosso estado. Deus abalou as trevas aqui nesse estado. E a igreja de Jesus foi um farol no período das enchentes. Se levantou para servir a cidade como nunca na história. Deus abala as trevas, mas quando Ele abala as trevas, todo mundo natural sofre o impacto. Quando Deus abala as trevas, o mundo natural sofre o impacto. Qual foi o impacto que nós sentimos aqui nas enchentes? Um impacto geral, por mais que a sua casa não tenha sido abalada. Chuta um aí. A economia, certo? A economia do Estado foi extremamente atingida. Teve um impacto na nossa vida. Todos nós somos impactados quando Deus abala a terra, abala as trevas. E é nesse momento que nós sofremos o impacto, é nesse momento que nós percebemos aonde está a nossa confiança. É no momento da dor, é no momento que Deus deixa uma crise se instalar na minha e na sua vida, é que nós percebemos se o nosso coração é abalável ou inabalável. Aonde nós estamos firmados, se é na rocha ou é na areia. É nesse momento. O texto no verso 26 e 27 diz que Ele vai sacudir os céus e a terra. Toda a criação será abalada e removida, permanecendo somente o que é inabalável. O reino dos céus é um reino inabalável. O reino da terra é um reino abalável. Se você vive com os olhos aqui nessa terra, você certamente vai ser abalado por qualquer crise.
Agora, se você vive com os olhos e o coração na eternidade, você vai sentir o impacto. Nós choramos, nós sofremos, nós até esperneamos muitas vezes, mas nós permanecemos, nós não abandonamos Deus, nós não rejeitamos Deus, nós aceitamos a vontade do nosso Deus soberano, que governa a nossa vida. Quando a gente estava viajando, a gente viajou sem a Alice. Como pais, a gente viajando junto é sempre uma tensão. É muito tempo voando, é muitos dias fora de casa. A Alice tinha recém se recuperado da perna quebrada. Nós saímos daqui, ela estava mancando ainda. Agora deu uma mancadinha ali, fazer um charme. Eu falei para ela, não manca hoje, tá? Não manca. Mas a Alice, a gente saiu daqui, ela tinha recém se recuperado. E aí a gente sai e o nosso coração tem uma tendência a querer controlar e ficar ansioso. Pai, o que vai acontecer? Pai, a gente está no mesmo voo. Se acontecer algo aos dois ao mesmo tempo. São conversas difíceis que a gente precisa ter. Mas a gente precisa ter essas conversas. E o nosso coração começa a ficar preocupado. Mas quando nós olhamos para a palavra e nós lembramos que Ele governa sobre tudo e sobre todos, independente do que aconteça com a gente, Deus vai cumprir todo o plano que Ele tem na vida da Alice. Porque Deus não depende de mim. Independente do que aconteça, Ele vai cumprir tudo o que Ele tem para minha filha. Porque ela é dele. Ela é dele. Ela é do Senhor. Aonde está o teu coração? João, me ajuda aí, João. Nós temos visto tantas pessoas ansiosas, depressivas, medicadas, abaladas. Deixa eu falar. Essa fala não é num tom de julgamento. Mas peça para o Espírito Santo do Senhor sondar o teu coração e mostrar para você, talvez, o seu coração não esteja nas coisas eternas. Você está vivendo assim, abalado, com muita facilidade, porque toda a sua expectativa está em coisas abaláveis. Porque se eu coloco a minha expectativa naquilo que é abalável, no momento que aquilo desmoronar, eu desmorono junto. Agora, se eu coloco a minha expectativa naquilo que é inabalável, pode acontecer o que for. Eu estou firmado na rocha, porque eu pertenço a um reino que é inabalável. Nós vamos sofrer? Vamos sofrer. Quantos aqui passaram por uma dor esse ano? Quantos aqui passaram por uma grande dor esse ano? Fica com a mão levantada. Uma grande dor. Independente da área. Financeira, relacionamento, família, enchente, desemprego. Queria louvar a Deus pela vida de vocês. Porque vocês estão aqui hoje. Porque vocês permaneceram. Vocês estão aqui hoje porque vocês entenderam que o Deus de vocês, por mais que as coisas aqui dessa terra sejam abaladas, Ele não muda. Ele continua sendo Deus. Um Deus inabalável. Não tem enchente que mude quem Ele é. Não tem dor que mude quem Ele é. Mas Ele pode mudar o nosso coração. Ele pode mudar o nosso coração. O texto fala que o mensageiro leva a mensagem e ele diz, não recusem a mensagem. Se vocês recusarem, vocês serão abalados. Ouça, Levi, não recuse a palavra de Deus.
Você tem a palavra diariamente, e diariamente Deus fala contigo. Ouça o que Deus está te dizendo. Não vire as costas para Ele, obedeça. A obediência é o lugar mais seguro que você e eu podemos habitar. A gente sempre fala isso para Alice. Se você quer andar em segurança, ande em obediência. Porque quando nós obedecemos a voz de Deus, Ele se compromete em nos guardar. Ele se compromete com seus filhos. Aquilo que é inabalável não se quebra, nem desmorona pelas circunstâncias terrenas. Aquilo que é inabalável não se quebra e nem desmorona pelas circunstâncias terrenas. A Bíblia diz que todo aquele que ouve as palavras de Jesus e as pratica, você conhece esse texto, essa história, né? Está construindo a sua casa sobre a rocha, e uma rocha inabalável. Quando você está construindo a sua vida sobre os princípios estabelecidos na palavra por Jesus, você está construindo uma vida firmada na rocha que é Cristo. Ele é a única estrutura verdadeiramente inabalável que existe nessa terra. Jesus é a única estrutura verdadeiramente inabalável que existe nessa terra. Mas a verdade é que você e eu só saberemos se nós estamos firmados nessa rocha quando chegarem os terremotos. Você e eu só saberemos que nós estamos firmados nele quando a tempestade bater no barco. Ou seja, quando as lutas e as provações chegarem na sua vida, você vai ter clareza se o seu coração está nas coisas terrenas e abalável, ou se o seu coração está nas coisas eternas, que é inabalável. Talvez você esteja vivendo um pouco aqui, um pouco ali. Você busca um pouquinho a estabilidade de Deus aqui, o inabalável, permanecer firme, mas também você gosta de desfrutar das coisas abaláveis. E aí você vive se arrebentando aqui e correndo para cá. E aí Deus te estabiliza, te arruma, te cura, te restaura. E aí você vai dar mais um pulinho aqui. Vou focar aqui de novo. Deus está falando, cara, tu está abrindo mão de mim de novo. Não, mas é que agora eu preciso focar aqui. E aí aquilo que era abalável cai de novo. É um relacionamento, é um trabalho, é um curso. Aí você volta arrebentado. Jesus, cara, fica em mim. Fica em mim. Faz tudo o que tu tem para fazer, mas não sai daqui. Permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Permaneça em mim. Nós só saberemos se de fato nós estamos num lugar inabalável quando as provações chegarem. Você pode até propagandear por aí, ficar cantando de que você está bem, de que você está na rocha. Pastor, eu estou na rocha. Nós, pastor. Eu já fico olhando para esses caras. Ai, ai, ai. Né, Marininha? Está muito firme, a Bíblia diz, quem está de pé, cuide para não. Estou firmão, pastor. A gente pode até falar, mas o fato é que você só vai descobrir isso quando a tempestade vier. Por isso temos na igreja pessoas que passam pela mesma situação. E algumas delas são inabaláveis. E outras são muito abaladas. Umas constroem sua vida na rocha e outras constroem sua vida na religião, nas músicas gospel, nos eventos, no emocionalismo. Vive um evangelho de emocionalismo. Onde tem mais emoção eu vou. Vive um evangelho de dependência total das pessoas. Somos uma família e andamos juntos.
palavra de Deus diz que quando um membro do corpo sofre, lá em Coríntios fala que todo o corpo sofre junto. Mas isso não pode nos levar a uma codependência. A minha espiritualidade não pode depender do Israel. Porque o dia que ele cair, eu vou cair junto. Porque o dia que ele não estiver viajando, eu não sei o que fazer, porque eu não construí um relacionamento com Deus. A minha fé, a minha jornada como discípulo é de codependência dos meus irmãos, total. E aí eu me sinto abalado, porque eu não estou na rocha que é inabalável. Ei, você e eu pertencemos a um reino inabalável. Você e eu pertencemos a um reino inabalável. Você vai sofrer? Sim. A crise vai bater na sua casa? Sim. Desculpa te dar essa notícia. Mas você vai permanecer. Porque você não anda pelas circunstâncias. Você não anda pelo que você vê. Em Hebreus 11, fala sobre a fé. Hebreus 11 nos mostra que tiveram muitos homens, os heróis da fé, no capítulo anterior ao 12, de homens que permaneceram firmes. E o final do capítulo 11 diz ainda que eles morreram sem ver a promessa. E você sabe quem era a promessa? Quem era a promessa? Jesus. Eles permaneceram sem ver, mas eles obedeceram. Eles andaram em obediência. Abraão, Noé, Enoque, Moisés, a lista é grande. Raabe, uma prostituta, obedeceu. Todos eles andaram em obediência a Deus, mas andaram por fé. Eles não estavam vendo, mas eles criam na promessa que um dia nasceria de uma mulher que pisaria a cabeça da serpente e reinaria sobre toda a terra e nos daria acesso de volta a Deus. Eles criam na promessa do Messias. Você não está vendo saída, você não sabe para onde ir. Deixa eu te falar, ande por fé. Você pertence ao reino que é inabalável. Deus não muda. Ande por fé. Viva por fé. Nós queremos andar pelas coisas que nós vemos. E aí tudo que a gente vê é terreno. E a gente viu aqui que quando nós andamos com os nossos olhos e o nosso coração nas coisas terrenas, as coisas terrenas são inabaláveis ou abaláveis? Abaláveis. E a primeira mexidinha que acontece, você desaba. Mas é mais fácil andar por aquilo que a gente vê. É mais fácil. Agora o convite de Jesus para mim e para você como discípulo é: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Deus, eu não estou vendo nada, eu não sei nem para onde eu devo ir. Estou perdido. Mas eu permaneço em Ti, porque eu sei que a única coisa inabalável que existe no universo é a Tua presença, é o Senhor. Eu vou permanecer. Você não tem saída, jovem. Você não tem saída. Podemos sofrer e até cair, mas logo nos levantamos na força do Senhor. Cheguei na metade da mensagem. Vai ficar para a semana que vem. Semana que vem nós vamos falar então as atitudes daqueles que recebem o reino inabalável. Quais são as atitudes de um homem ou de uma mulher que recebem esse reino inabalável? Como eles andam? Do que se alimentam? Onde vivem? Quem são? Somos nós. Fique de pé, por favor.
Saibam que nosso coração deseja muitas coisas. E por desejar muitas coisas, Ele nos coloca em condições e situações onde nós somos frustrados, nós somos abalados. Nosso coração nos leva a colocar expectativa em coisas que Deus não nos disse. Nosso coração nos leva a colocar expectativas em coisas que Deus não mandou você fazer. O nosso coração nos leva a lugares aonde Deus não mandou você e eu pisarmos. A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. E o nosso coração nos leva a buscar um reino abalável. Mas o convite de Jesus para mim e para você, jovem, é fazer parte desse reino, permanecer nesse reino. O que mais nós precisamos além de Jesus? Me responda. O que mais você precisa além de Jesus? Nós cantamos aqui. Nós cantamos aqui. Eu nem sabia o repertório. Mas a pergunta é: o que você e eu precisamos além de Jesus? Nada. Nada mais. Você tem a Ele. Você tem a resposta para todas as dores e as circunstâncias que você tem passado. Porque Ele sabe de tudo. Nós precisamos sim ser gratos por pertencer ao reino que é inabalável. Você não chegou por acaso nesse reino. Você foi convidado. Você foi convidado a sentar na mesa. Você foi convidado a partir o pão, a receber do amor de Jesus. E quando você sentou na mesa, você estava na expectativa só de saciar a sua fome emocional, a sua fome espiritual. Naquele momento eu só preciso acalmar esse furacão que está dentro de mim. Eu só preciso parar com essa dor. E aí você descobre ao longo da jornada que Ele tem muito mais do que um pão para te oferecer. Ele te convida a fazer parte de um reino que não anda, que não vê, que não sente as tempestades desse mundo, que é um reino inabalável. Nós somos gratos a Deus, porque o seu reino é inabalável. Nós somos gratos porque a sua palavra é inabalável. Nós somos gratos porque a sua promessa é inabalável. Nós somos gratos porque o seu amor por nós é inabalável. Eu sou grato porque tudo que sai da boca do meu Pai é inabalável. O que Ele diz está dito. Mas eu não concordo, o problema é seu. O que Deus diz é inabalável, é irrevogável. O que Ele disse ao teu respeito, Ele vai cumprir. Porque Ele não é homem para mentir, e muito menos para se arrepender. A salvação em Jesus, ela é inabalável. E eu quero finalizar dizendo que a vida eterna, ela é inabalável. Ninguém pode roubar a tua salvação. Você é salvo em Cristo Jesus. Ele pagou um alto preço por você. Você reconheceu Ele como o Senhor da sua vida, se arrependeu dos seus pecados. E naquele momento o Espírito Santo entrou em você. Você agora tem o próprio Deus habitando em você. E você é salvo em Jesus. A sua salvação é inabalável. Vive com isso agora.
Chega de ficar sofrendo. Se você acha que você não é salvo, não é porque você ganhou e perdeu ela hoje. Talvez de fato você ainda não entregou sua vida a Jesus. Mas se você já entregou a sua vida a Jesus, deixa eu te dizer uma coisa. Uma vez salvo, sempre salvo. Você foi salvo em Cristo Jesus. E o diabo jamais pode roubar você das mãos do teu Pai. Vocês foram selados pelo Espírito. E uma vez selado, nunca mais vocês vão perder essa salvação. Você pode celebrar Jesus, aplauda Jesus, você é salvo em Jesus. Não é porque você é bom, não é porque você pagou um preço, não é porque você conquistou, mas foi Cristo que conquistou na cruz por você. Ele te deu acesso, Ele te livrou da morte eterna, te trouxe para a vida e vai te levar para viver eternamente com os anjos, com os salvos, para todo sempre, na eternidade. Ei, a salvação é inabalável. O que Deus faz é inabalável. As promessas dele são inabaláveis. E se você está aqui hoje pela primeira vez, ou você já tem vindo aqui, eu quero fazer um convite muito especial para você. O amor de Deus, independente do que você viveu ou vive, é inabalável, não muda. Se você hoje quer fazer parte dessa família, desse reino inabalável, que mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, você permanecerá. Nós queremos orar por você. Se você quer fazer parte dessa família, da família de Jesus, que está espalhada pelo mundo, não é em Porto Alegre, a família de Jesus está espalhada pelo mundo. Eu queria te convidar a todos a fechar os olhos nesse momento. Feche os teus olhos, por favor. Enquanto nós cantamos essa parte dessa canção, se você quer entregar a sua vida a Jesus, faz um sinal com a sua mão e diga: eu quero pertencer a esse reino inabalável. Se você está perto de alguém, você viu que essa pessoa levantou a mão, ora com ela. Porque a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero convidar você que tem vivido dias difíceis. Parece que as trevas têm tentado te abalar, tem vindo com força na sua vida. Você permanece firme em Jesus, mas tem sido dias difíceis. Nós queremos orar com você. Saia do seu lugar enquanto nós cantamos. Se você precisa se fortalecer no Senhor, Deus, eu não vou desistir, porque eu sei que Tu és um Deus inabalável. Eu quero permanecer em Ti, Jesus. Saia do seu lugar, vem aqui para frente, porque nós queremos orar contigo. Pode vir. Permaneça firme, Jesus. Galera, pode vir orar juntos. Saia do seu lugar. Você faz parte de um reino que é inabalável. Peça ao Senhor que aumente a tua confiança nesse reino, que aumente a tua confiança nele. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é o Senhor, Ele quem governa a sua vida. O reino de Deus é inabalável. Dá
mas tenho sede, não quero mais buscar. Nós não andamos pelas circunstâncias, nós não nos movemos pelas Não circunstâncias. precisarei Nós nos aqui movemos voltar por pra fé. minha sede. A igreja de Jesus avança por fé. Uma vez que eu Nós já andamos por ouvi fé. falar, Ele é o Senhor, quem governa a minha e a sua vida. fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o Clame ao dom de Senhor, ore ao Senhor. Deus, o Messias. Diga: Deus, eu quero mais de ti. Ele é a tua fonte, Ele é a fonte da nossa satisfação. Quero beber do teu rio, Senhor. Desfrute do rio do Senhor. E a minha sede Se lance nesse rio, se jogue nesse rio. eu quero fluir em tuas águas. Beba da fonte, Quero da água da vida, e você nunca mais terá sede. fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá no meu interior. Pai, nós queremos sim, Jesus. Quero fluir em tuas águas. Nós queremos beber dessa fonte, Pai. Nós queremos beber desse rio. Nós queremos dessa água viva que só o Senhor tem. Por quem a minha alma esperou. Pai, nós queremos orar nessa noite clamando a Ti, Jesus, Vida que me para que o Senhor satisfaça, Pai, encontrou. os anseios e os desejos da nossa alma, Pai. Nós queremos mergulhar nesse rio. Nós queremos que esse rio do Espírito, o rio de vida, Pai, que vem do trono, Pai, do Teu trono, nos limpe nessa noite. Tua palavra diz que o Senhor é fogo, Deus é fogo consumidor. Que o fogo do Senhor passe nessa noite, nesse lugar, e purifique-nos, Pai. Purifica o nosso coração. Santifica-nos, Pai. Santifica-nos, Pai, na verdade. Nós clamamos a Ti, Jesus, nessa noite, para que os nossos pés sejam firmados na rocha, para que nós sejamos lembrados diariamente que nós pertencemos a um reino inabalável, um reino que não anda pelas circunstâncias dessa terra, um reino que se move por palavra e direção de um Deus todo-poderoso, de um Deus que governa esse reino. Tu és o rei desse reino inabalável, porque Tu és um Deus inabalável, Pai. Pai, estabelece no nosso coração, Pai, a alegria de sermos salvos em Ti, de pertencermos a esse reino. Que nós possamos ser desse lugar nessa noite cheios da alegria do Teu Espírito, por pertencer a um reino que não é um reino dessa terra, que não é um reino que depende da economia, que não é um reino que depende dos políticos ou de quem vai estar governando essa terra. Não, nós pertencemos a um reino onde o Senhor Jesus é quem governa, é o Senhor quem reina. Tu és a nossa fonte de alegria. Nós descansamos e confiamos em Ti, Jesus, e nós nos comprometemos em anunciar esse reino em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Brasil,
pelos 4 cantos dessa terra. Nós queremos ser os teus mensageiros, os mensageiros das boas novas de Cristo. Nós queremos anunciar o Evangelho, esse Evangelho que nos transportou de um reino abalável para um reino inabalável. Fortalece, Pai, os pés que estão cansados aqui nessa noite, as mãos, os braços cansados. Enche de ânimo, Pai, enche de alegria, Pai. Levanta, Pai, levanta jovens aqui cheios do Teu Espírito, Pai. Levanta jovens que estão vivendo na plenitude do Teu Espírito. Que os nossos olhos saiam da nossa dor e olhem para a dor do perdido. Enche o nosso coração de compaixão por aqueles que estão sofrendo. Pai, nós oramos e nos colocamos diante de Ti, Pai, Te adorando e entregando a nossa adoração com reverência e temor, como o Senhor pede, Pai, crendo no poder do Teu nome, Jesus. Você pode ficar de pé. Você que está aí, abrace quem está do seu lado. Você que está aí, abrace quem está do seu lado. Abrace quem está perto de você, continue cantando. Louve ao Senhor. Da vida que me